Pai, nós entregamos esse momento a Ti, já celebramos Seu nome, ceamos contigo, mas nós queremos ouvir a Sua voz, queremos ouvir de uma forma ainda mais específica aquilo que o Senhor tem para nós hoje, nesse momento. Senhor, eu entendo que o grande desafio desse tempo é continuar crendo naquilo que o Senhor diz, mesmo quando tantas vozes se levantam em contrário. Mas, Senhor, nós submetemos o nosso coração, a nossa mente ao senhorio de Cristo e à atuação do Teu Espírito. Então fala conosco, fala de uma forma clara, que haja um entendimento claro daquilo que o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Nós possamos continuar entendendo que travamos batalhas silenciosas todos os dias, mas a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E o Senhor já tem um destino certo para cada um de nós, para todos aqueles que creem em Ti. Estaremos ao Seu lado, celebrando a Sua vitória, naquele grande dia, e que a nossa alma se alegre por isso, que o nosso espírito se regozije por isso, e possamos nos lembrar que o Senhor venceu tudo, até mesmo a morte, somente para nos resgatar de novo, para estar contigo. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pela redenção que o Senhor tem destinado para nós. Fala conosco de uma forma clara, precisa, sem atrapalhos, sem ruídos, possamos entender claramente e decidir obedecer aquilo que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode, abra sua Bíblia, livro lá do Velho Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, se ficar mais fácil, abre em Salmos, vai voltando um pouquinho. Quando eu era do Rio, na igreja que a gente brincava. Se a pessoa estava abrindo rápido, fala assim, amém, glória a Deus. Está demorando, diga assim, escola bíblica dominical. Para você aprender a folhear a sua arma. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Fala aí de uma situação muito tremenda vivida pelo rei Josafá. E é interessante, tem muita gente que não gosta do Velho Testamento. Eu gosto demais do Velho Testamento, porque ele é vivo até hoje. A gente se concentra no Novo, mas de Gênesis a Apocalipse, Jesus está se revelando e falando com a gente. E todos os princípios desse texto são aplicados hoje. Não tem nada que escape para o nosso entendimento hoje. E a gente terminou essa semana a leitura do nosso devocional do Evangelho de João. E ali em João 16, ele praticamente termina o capítulo dizendo: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É muito interessante, tem uns que vão brincar comigo e falar: pastor, mas tu gosta de falar de batalha, né? Tu gosta de falar, rapaz, porque a gente vive uma batalha, a gente está em guerra. Às vezes não é uma guerra barulhenta, é uma guerra silenciosa. Às vezes estamos lutando contra os nossos pensamentos, estamos lutando contra a nossa própria voz, porque nem sempre a voz do Senhor está alinhada com a nossa voz. Às vezes estamos lutando contra o outro, porque o outro diz algo e a gente não acredita naquilo que o outro está dizendo. Mas o importante, é que nós entendamos que existe uma voz, como cantamos aqui, que tem uma revelação para nós. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Ele é o único que consegue revelar a vontade de Deus para nós. Então, quando ele diz: nesse mundo tereis aflições, olha, nesse mundo vocês vão ter dificuldades, nesse mundo vocês vão ter guerras. Ou seja, nessa vida que vocês têm, nessa existência de vocês, isso vai acontecer. E talvez seja uma notícia muito triste, né? Talvez não seja uma excelente notícia no domingo à noite, nesse frio, falar isso e repetir isso tantas vezes. Mas é porque Deus quer que a gente entenda que existe uma forma de lutar, de viver sobre essa realidade. E Ele quer nos revelar isso, Ele quer nos ensinar isso através da Sua palavra, aprendendo com um desses homens de Deus, que é o rei Josafá.
Então, ali no capítulo 20, a gente vai ler a partir do capítulo 2, fala que inimigos se reuniram para atacar. 3 povos se uniram para acabar com eles, para acabar com o povo de Israel. No caso aqui, o povo de Judá, que aqui os reinos já tinham sido divididos. Então existia o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Então aqui é um rei da linhagem de Judá. E aí esse povo específico se reuniu para atacar o rei Josafá e o povo de Israel. Quando diz Israel é por causa de todo Israel, mas é contra o povo de Judá. E aí diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está, rapaz, é difícil ler isso aqui, Hazanone Tamar, isto é, Engete. E diz assim, resumindo, esse povo está perto. Eles estão reunidos, eles estão aqui perto e eles vão atacar você. E olha só o versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Primeira coisa, olha só esse cenário. Isso é um cenário de guerra. Eles estão ali reunidos e os inimigos falam: vamos nos juntar e vamos atacar, vamos acabar com eles. E embora que algo real que estava acontecendo naquele tempo era uma guerra física, nós podemos olhar para essa realidade e olhar para a nossa realidade, porque todos os dias estamos em guerra. Todos os dias o inimigo das nossas almas pensa: eu vou atacá-los, eu vou acabar com eles, simplesmente porque nós existimos. E quanto mais você se posiciona, entenda e ouça isso, quanto mais você se posiciona, mais você tem um alvo do inimigo nas suas costas. Por isso tem gente que diz assim, né? A gente estava conversando lá no Elo dos Homens, rapaz, tem hora que a gente pensa assim: será que tem uma coisa errada com a minha vida? Que é só dificuldade, é só luta, é só guerra. Não será assim para sempre. Quero te dar essa boa notícia. Diga assim: eu creio que não será assim para sempre. Por quê? Porque na verdade a promessa é o contrário. Será paz, felicidade eterna. Mas não estou falando só do reino dos céus. Chega um momento que a gente vence as guerras, a gente vence as batalhas. Mas a gente precisa confiar nesse Deus e aplicar os princípios certos. Só que é dessa forma, às vezes a gente está lá de boa, vou usar meu bom carioquês aqui, está lá de boa. Rapaz, daqui a pouco vem uma má notícia, é isso que está acontecendo. Estavam lá tranquilos, reunidos, de repente vem uma má notícia. E ninguém fica livre das más notícias. Só que o que me espanta, a primeira coisa, o primeiro princípio para a gente colocar em prática na nossa vida. Pensa uma coisa, vai existir uma guerra, tem vários inimigos se reunindo contra ele. No fator humano, qual seria a primeira coisa que ele faria? Vamos bolar nossa estratégia de guerra. Vamos ver qual exército que a gente pode convocar. Vamos chamar o povo da tribo do norte, o povo de Israel, para lutar com a gente. Vamos contratar mais guerreiros, vamos fazer alguma coisa, que a guerra está chegando, mas não é isso que ele faz. Porque ele entende uma coisa que nós precisamos entender: existe um Deus que é superior e maior do que todas as coisas. Existe um rei que pode vencer todas as batalhas, todas as guerras, que tem todo o poder. E às vezes a gente busca todos os recursos antes de buscar o recurso celestial. Às vezes a gente vai de toda forma natural, de forma humana, buscar os amigos, buscar ajuda com os outros. Imagina, de repente você está num momento difícil. Talvez isso aqui seja uma representação da sua vida ou não. Porque tem gente que fala assim: poxa, eu não entendo como é que o povo vive sempre na prova, aí está sempre na guerra. Porque a minha vida é maravilhosa, minha vida é tranquila. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Mas tem 2 princípios. Primeiro, nem todo mundo enfrenta as mesmas guerras. Nem todo mundo enfrenta as mesmas dificuldades. Alguns enfrentam dificuldades financeiras, alguns enfrentam dificuldades na família, alguns enfrentam dificuldades na saúde, alguns enfrentam dificuldades aqui dentro. Sabe o que cantamos aqui? Vozes dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai vencer. Isso aí, esse teu projeto, rapaz, quem falou para você que isso daí daria certo? Rapaz, você quer casar? Quem falou que você vai casar?
o inimigo falando no nosso coração. Fala, rapaz, mas que coisa louca. Eu tenho um sonho. A partir do momento que Deus gera um sonho no seu coração, começa uma interferência, começa uma resistência contra o seu sonho. E mesmo que ele esteja acontecendo, ele poderia acontecer de uma outra forma. Só que Josafá entende uma coisa muito tremenda. Josafá significa Yahvé é o juiz. Significa o Senhor é o juiz. Esse significa o nome dele. E Josafá entendeu uma coisa muito tremenda. Ele precisava se voltar para Deus. Como você reage quando chega essa má notícia? Quando você reage quando vem um momento de dificuldade? Você se volta para Deus? Você se volta para as pessoas? Você se volta para a força do seu braço? Ou você entende que existe um Deus maior do que você pode confiar e se voltar para Ele? Primeira coisa que Josafá faz, olha só, alarmado. Sabe o que é alarmado? Com medo. Rapaz, vamos ser sinceros, quem não ficaria com medo? Você recebe uma notícia, tem um exército enorme vindo contra você. Rapaz, eu não sei você, mas eu teria medo, porque nós somos humanos. Talvez a notícia não foi, existe um exército enorme vindo contra você. Eu não quero fazer terrorismo com você, mas eu quero ser sincero com você. Talvez a notícia foi, olha, eu recebi um diagnóstico muito difícil de uma doença. Olha, eu fui mandado embora. Olha, minha família está sendo destruída. Meu marido quer me largar, minha esposa quer me deixar. Aquele negócio que eu luto há anos parece que nunca vai. Talvez sejam essas as notícias. E como você reage em relação a essas notícias? Primeiro, o medo é natural. Diga assim comigo: medo é natural. Se você não tivesse medo, é que eu estaria com algum problema. Esses dias eu estava vendo um filme e a pessoa falhava sempre numa coisa que ela tinha que fazer. E aí outra pessoa falou para ela: sabe por que você está falhando? Porque você perdeu o medo. O medo é um mecanismo natural da nossa vida. Se a gente não tiver medo, eu não sei quem viu essa situação dessa jovem que infelizmente foi jogada e faleceu. Uma jovem de 21 anos. Sabe por quê? Porque perdeu o medo. Se eu tenho medo, vou ser sincero com você, eu não estou dizendo que ela é culpada de nada, porque ela não é culpada. Mas se eu tenho medo, eu tenho. Pensa esse negócio que eu nunca faria, aquele glória a Deus aí para quem gosta, né? Tem uma sobrinha minha que já fez, mas rapaz, eu não faria esse negócio. Mas se você tem medo, peraí, deixa eu ver se está tudo amarrado aqui. Deixa eu ver se está tudo seguro, deixa eu ver se está tudo preso, tenho mais um equipamento de segurança reserva. Rapaz, peraí, não me pega não. Deixa eu olhar como está tudo aqui. Às vezes, a ausência do medo é um problema, porque o medo é um alerta para nós. Quando a gente tem medo, a gente está alerta. Mas a primeira coisa, Josafá sentiu medo, mas a segunda coisa, diz que ele proclamou um jejum. Ele consultou ao Senhor e proclamou um jejum. Sabe o que é consultar? É orar. Ele foi orar. Ele recebeu aquela notícia, ao invés de ele já sair correndo: ó, quem é por mim? Quem vai lutar comigo? Vamos contratar mais gente, vamos aumentar o exército. Ele falou: não, eu vou orar. Eu vou orar. Primeira coisa, primeiro princípio: quando você recebe qualquer notícia, boa ou ruim, ore. Ore. Satanás é especialista em armadilhas e estratégias para nos confundir. Quer ver um exemplo? Gosto de dar esse exemplo. Às vezes a pessoa está desempregada, há um tempão, lutando, não consegue emprego, ela está orando: Senhor, envia emprego, abre uma porta excelente para mim. Aí no domingo ela foi no culto, só buscando. Segunda-feira ela recebe uma ligação: olha, eu tenho uma proposta de emprego. Qual é o fator natural? Glória a Deus, seu sonho abriu a porta. Não. Vai orar: Senhor, será que é esse emprego que o Senhor tem realmente para mim? Essa é a porta que eu pedi? Ou é uma armadilha? A gente convive com irmãos, a gente já testemunharam aqui que ele foi logo nessa primeira, e aí depois o que acontece? O emprego trabalhava até domingo. Aí cadê o irmão na igreja? Subiu. O que aconteceu, meu irmão? Não, aquele emprego. Mas, rapaz, sabe que tem uma coisa errada? Não me entenda errado, estou dizendo que você não pode trabalhar no domingo. Mas estou dizendo que aquilo que nos rouba da presença de Deus pode não ser a porta que Deus está abrindo para nós. Então, primeira coisa, vai orar, meu irmão. Vira para quem está perto de você e diga assim: vai orar, meu irmão. Você acorda, vai orar. E aí ele proclama um jejum.
O jejum é algo tremendo, gente. E é uma das nossas disciplinas espirituais mais menosprezadas e menos praticadas. O jejum não é um passo de mágica. Jejum não é barganha com Deus. Jejum é tipo assim, eu vou ficar sem comer e quando acabar esse negócio Ele vai colocar aqui nas minhas mãos aquilo que eu estava pedindo. Não é isso. O jejum quebranta a nossa carne. O jejum quebra a gente. Sabe o que é o jejum? O jejum é falar para Deus: Deus, eu confio tanto no Senhor que eu abro mão do material para ficar mais espiritual. Porque quando a gente está em jejum, a gente está trocando com Deus, a gente troca o nosso desejo com Ele. Nossa carne estava muito aflorada, nossa mente estava muito agitada, e aí quando a gente jejua, a nossa carne amortece. Jejum é dizer: Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu posso ficar sem isso. E sabe o que acontece? Porque o nosso espírito é fortalecido, a gente desenvolve mais os nossos sentidos espirituais. E é por isso que as coisas acontecem. Não é porque é uma barganha, não é porque é um passo de mágica, que eu fico mais sensível às decisões que eu tenho que tomar, eu fico mais sensível a enxergar o que eu preciso fazer, eu fico mais sensível à direção de Deus, e eu entro numa nova dimensão espiritual. Vou te falar, meu irmão, a gente precisa jejuar mais, todos nós. Tem alguns que eu preciso dizer: você precisa jejuar, meu irmão, você nunca fez isso. Você precisa jejuar e jejuar mais. Oração e jejum, duas disciplinas espirituais poderosíssimas nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai orar, e ele não apenas jejua, mas ele proclama um jejum para toda a nação. Vamos continuar lendo. Diz assim: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Entenda isso. Primeiro ele entende o princípio pessoal. Primeiro ele vai para Deus. Primeiro ele vai buscar. Primeiro ele vai jejuar. Aí então aqui é um grupo. Vamos dar um exemplo aqui. Ali era uma comunidade. Ali era todo um povo. Aqui nós somos o povo. Estamos reunidos. Foi como se Deus desse uma direção a Josafá e ele falasse: não, mas isso não é só para mim, é para todos. Porque todos estavam em perigo. E eu quero falar uma coisa para você que às vezes passa desapercebido para nós. Nós fazemos parte de uma comunidade, amém? Nós fazemos parte de uma família espiritual. Se um está em perigo, todos estamos. Nosso problema é não colocar em prática o amo o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso estar bem, como eu posso estar descansado se meu irmão não está, como eu posso estar alegre se meu irmão está sofrendo. Nós precisamos compartilhar as dores, os sofrimentos do irmão, mas as suas alegrias também, assim como cantamos aqui. E aí todo o povo foi buscar a ajuda do Senhor. Eu vou tentar ler mais rápido, tá? Só porque esse texto é muito grande, não tem como resumir. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Ou seja, é como se ele viesse aqui, no alto do pátio aqui, olhasse para toda a congregação e começasse a orar. E olha só o que ele ora: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário, em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Deus está dizendo, em outras palavras: tu és o nosso Deus, nós confiamos em você. Sabe que palavras são essas? São as palavras da dedicação do templo, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor. Eles estão fazendo menção daquilo que foi dito naquele momento. Olha, se houver a peste, se houver a fome, mas nós nos voltaremos para o Senhor, e o Senhor vai ouvir dos céus e vai nos abençoar. Só que ele continua dizendo assim: olha, preste atenção nisso, isso é muito importante. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir,
cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá, ó nosso Deus, tu não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 3 coisas aqui muito importantes. Primeiro, ele não está confrontando Deus, não está cobrando nada de Deus, mas ele está deixando claro: Deus, nós estamos sofrendo isso porque fizemos a sua vontade. Ele está lembrando, foi o Senhor que falou: não ataque esses povos, não destrua esses povos, não arranque esses povos desse lugar. E agora eles estão nos retribuindo, porque nós não os tiramos daqui do lugar. Sabe quando você está vivendo uma situação, não é porque você quer, é porque Deus te direcionou aquilo. Porque Deus falou: vai nessa direção, faça isso. Essa é a direção que eu tenho para você, e por causa disso você está sofrendo consequências. É isso que eles estão dizendo para Deus: Deus, nós não estamos sofrendo isso por nossa causa, nós estamos sofrendo isso porque nós cumprimos a tua palavra e porque nós levantamos o seu nome. Quando você for orar, meu irmão, fale para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está vivendo, principalmente se tem a ver com o plano, o projeto, o sonho que Ele colocou nas suas mãos, porque Ele é fiel. Diga assim: Deus. Ih, rapaz, ficou mal, hein? Diga de novo: Deus é fiel. Deus é fiel. Primeira coisa. Segunda coisa, Ele está dizendo: olha, Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Ele está reconhecendo: Senhor, eu não consigo. Você já reconheceu para Deus? Às vezes a gente fala tanta coisa para Deus, mas a gente simplesmente não fala: Senhor, eu não consigo. Deus não quer super-homens, super-mulheres. Deus quer homens e mulheres quebrantados na sua presença, reconhecendo, dizendo: Senhor, eu não consigo lidar com essa guerra, eu não consigo lidar com essa situação, eu não consigo vencer sozinho. E aí então ele termina dizendo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quem disse que você precisa ter resposta o tempo todo? Quem disse que você precisa saber sempre o que você tem que fazer? Você não precisa, você não tem, mas você precisa voltar os seus olhos para Ele, principalmente quando você não sabe o que fazer. Senhor, o que eu faço? Qual a direção que eu vou? Qual o seu plano? Qual o teu projeto? O que eu faço, Senhor? É isso que Ele está dizendo ali: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu vou até o Senhor. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Diga assim: em pé. Vira para alguém que está perto de você e diga assim: permaneça em pé. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer nos derrubar, ele quer nos levar ao chão, mas o Senhor quer nos manter de pé, nos manter firmes. Só que preste atenção, outro princípio aqui, 13. Todos os homens de Judéia, com as suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todos foram para diante do Senhor. Sabe o que é isso? Unidade. Em primeiro lugar aqui, não é unidade da congregação, unidade da família. Você está em guerra, mano, convoca todo mundo. A situação é difícil, vamos orar todo mundo aqui. Vem cá, meu irmão, vem filho, vem mulher, vem marido, vem todo mundo, vamos orar. Sabe o que às vezes a gente faz? Só ficar lá. A gente quer resolver sozinho. Somente homem tem essa mania. Não, mentira, né? Não tem não. Está passando um momento difícil, seja financeiro, trabalho. Não vou falar isso com a mulher, porque se eu falar isso com a mulher, meu Deus, aí que ela vai enlouquecer. Se eu falar que estou quase sendo mandado embora, aí já era. Não, Senhor, me ajuda aqui. Vamos orar, porque eu estou passando uma situação difícil lá no trabalho. Eu preciso da tua intercessão, preciso da tua ajuda. Esse texto fala que até hoje o colo não tem desculpa. Ele não sabe orar ainda, mas pega ele no colo e vamos lá, vamos orar. Senhor, eis aqui meu filho, Senhor, eu não posso deixar ele passar dificuldade. Ore com sinceridade, verdade, mas peça a direção de Deus. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias,
neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Tudo isso é para você saber que ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Toda essa genealogia só para você entender que ele era levita, descendente de Asaf. E o Espírito do Senhor, quem veio? O Espírito do Senhor veio sobre ele no meio da assembleia. É muito interessante como Deus trabalha as suas analogias, porque o nome desse homem significa Deus é a minha força. Diga assim: Deus é a minha força. O Deus que é a nossa força se manifestou no meio da congregação, quando eles estavam orando, buscando ao Senhor, declarando a sua dificuldade, declarando a sua fraqueza. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que quando estamos fracos é que somos fortes, e que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando estamos declarando que o Senhor não tem força, não sei para ir, o Senhor que é a nossa força se manifesta. Sabe o que é tremendo? Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Diga assim: a minha batalha é do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Sabe o que é tremendo? Parece algo bobo, algo simples, mas existe um princípio poderoso aqui. Porque Jaziel, ele era levita, mas ele não era profeta. E quem profetiza é profeta. Sabe o que isso nos ensina? Nem todos são profetas, mas todos nós podemos profetizar. Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós. E o Espírito do Senhor escolheu aquele homem naquele momento para declarar para o rei aquilo que ele iria fazer. Então ele disse: olha, a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E aí então começa a estratégia. Preste atenção. Toda revelação vem acompanhada de uma estratégia. Toda revelação de Deus vai te dar uma direção, um princípio, um propósito. Porque a palavra de Deus, ela tem uma tríplice função na nossa vida. Ela nos exorta, ela nos edifica, mas também ela nos consola. Tem que haver exortação. O que é exortação? É sacudir a gente e falar: vai, desperta tu que dormes. É correção, meu irmão. Você está indo no caminho errado, vai para o caminho certo agora. Você estava fazendo as coisas erradas, decide fazer certas agora. Renuncia o teu pecado e segue. Isso é exortação. Mas ela também nos edifica, ela constrói algo novo em nós. Ela constrói um novo ânimo, ela constrói uma nova direção. Mas ela nos consola. Sabe o que é consolo? A paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio à guerra, a gente experimenta paz. Mesmo em meio àquela dificuldade que você não vê saída, você não vê caminho, mas vem uma paz, você fica: pai, de onde vem essa paz? Às vezes eu converso com algumas pessoas que eu fico espantado com a paz que ela tem, conhecendo todas as dificuldades que elas estão enfrentando. Isso me inspira a seguir adiante. E então, diz assim, quero repetir isso: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, presta atenção nisso, imediato. Não é para depois de amanhã, não é para o mês que vem, não é para a semana que vem, é agora. Porque o exército estava se aproximando, a dificuldade estava chegando. Então tinha que ser imediato. E ele diz assim: amanhã, desçam contra eles. Eis que eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês, prestem atenção nisso, não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. De novo ele diz: não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Ele diz o seguinte: olha, vão. Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes Deus dá uma palavra para a gente e a gente: Deus vai fazer? Então beleza, então vou descansar aqui, vou sentar, vou ficar esperando Deus fazer, já que Ele vai fazer, né? Mas sempre existe a nossa parte. Faça a sua parte. Deus nunca deixa de fazer dele. Deus sempre cumpre a sua palavra. Porque Ele não é homem que minta,
nem filho do homem para se arrepender. Mas você precisa fazer a sua parte. Às vezes você está clamando por algo, você está orando por algo, mas você já tomou as atitudes práticas? Você já fez aquilo que você deveria fazer? Porque se não fizer, Deus é Deus, mas Ele coloca seus princípios em ação. E Ele, até na maioria, eu vou citar, vou me atrever a dizer todos, mas na maioria dos milagres existe a participação do homem para que aquilo aconteça. E então diz assim: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Israel de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Quando você ouve uma palavra de Deus acerca daquilo que você estava pedindo, como você age? Olha, com todo carinho e respeito, eu já fiz isso. Às vezes você está vivendo um momento muito difícil, aí Deus dá uma direção, uma solução. Ao invés de você fazer isso, você se prostrar em adoração e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor contemplou a minha dor, porque o Senhor já me deu uma direção. A gente começa: mas como vai ser isso, Senhor? Tá, beleza, mas tem que fazer. Mas aí eu vou chegar lá, o que vai acontecer? Tá, mas beleza, esse mês, mas e o mês que vem? Esse mês você fez um milagre, mas aí tem mais 3 meses ainda, Senhor. Agradeça, se dobre e adore ao Deus que pode todas as coisas. A gente quer saber todos os detalhes, isso é nosso. A gente quer saber cada detalhe, como que vai ser por aqui, por ali. Deus só está dizendo: eu vou fazer, eu vou livrar você, eu vou te dar a vitória. Se prostre e adore. Quantos de nós, eu não estou falando isso porque você é melancólico ou fleumático, não. Somos roubados às vezes no momento do louvor, porque na hora que a gente deveria estar declarando: grande é o Senhor, estou falando: meu Deus, como é grande esse problema. Declare o Senhor, quem Ele é. Naquele momento, simplesmente o adore. Entra nessa dimensão. O jejum é para isso, é para despertar mais profundo do nosso lado espiritual, para que a gente não deixe se roubar tanto pelo nosso lado material. Ele diz: olha, então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Resumo: a equipe de louvor entrou em ação. A equipe de louvor naquele tempo, naquele momento, entrou em ação. Começa com a equipe de louvor, mas não pode ficar só nela. Ela só está conclamando a congregação a louvar junto com ela. E aí diz então que de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, vocês serão sustentados. Quem quer ser sustentado por Deus? Tenha fé nele, é Ele que nos sustenta. Vou te falar uma coisa: não é a tua empresa, não é o teu patrão, não é o teu emprego, não é o teu salário. Sabe quem te sustenta? Deus. Você pode perder o emprego, você pode mudar de patrão, você pode mudar de empresa, você pode iniciar um novo negócio. Só tem um detalhe: coloque Deus nessa posição. Diga: o Senhor que me sustenta. Às vezes eu brincava, tinha pessoas, né, com todo carinho e respeito, se tem alguns aqui, que eram funcionários públicos, e aí eles falavam: não, eu sou funcionário público. Rapaz, até funcionário público começou a ser dispensado um tempo para cá. Sabe por quê? Porque quem está no controle de tudo é Deus. A gente não tem o controle da nossa vida. E se a gente escolher ter o controle da nossa vida, se preocupe, porque se você está no controle, não é Ele que está. E você vai sofrer as consequências do seu descontrole emocional, espiritual e às vezes até físico. Diz então, ele continuou: tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenha fé, não no profeta, mas na profecia que já foi liberada, a palavra de Deus. Mas creia no profeta também, amém? Se você crê que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus com uma revelação do entendimento da palavra, creia neles. Dê uma reis, não estou falando isso porque hoje é dia do pastor, não estou falando de mim. Deus levanta pessoas próximas a você para te ajudar na tua caminhada, pessoas para olhar para você e falar: olha,
Deus tem falado isso comigo. Antes de você rejeitar, antes de você recusar, veja se tem sentido. Por isso que também nós, enquanto profetas, quando vamos falar algo da parte do Senhor para alguém, falamos: olha, Deus gerou isso no meu coração, mas ore sobre isso, veja se tem sentido para você, e se tiver, caminhe debaixo dessa palavra. Amém? Crê nos seus profetas e prosperareis. Amém? Creia na maior das profecias, que é a palavra de Deus. Essa profecia foi dada há muitos anos, muita coisa já foi cumprida, mas ainda faltam algumas coisas. Continua dizendo: olha, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens, preste atenção nisso, para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha só, meu irmão, nunca tinha acontecido isso na face da terra. Uma batalha que ia ser vencida pelo campeonato do The Voice. Não, estou brincando. Uma batalha que ia ser vencida porque os adoradores iam à frente cantando. E o que eles cantavam? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Foram os cantores, os levitas posicionados à frente e partiram cantando, e o povo atrás, marchando. Sabe o que é isso aqui, gente? Preste atenção aqui com muito carinho. Isso é a dinâmica do culto. Os levitas se levantam, começam a cantar, começam a adorar, e a congregação vai junto declarando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Nós precisamos nos juntar como congregação, como comunidade de fé, como os irmãos que somos, e declarar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, presta atenção nisso, entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Sabe quando isso aconteceu? Quando eles começaram a cantar ao Senhor, quando eles começaram a adorar ao Senhor. Sabe o que o Senhor quer de nós? E essa é a parte mais difícil: adoração em meio à guerra. A guerra está acontecendo, a dificuldade está vindo, mas aí sabe o que eu faço? Eu adoro. Sabe o que normalmente a gente é tendenciado a fazer? Murmura. Mas Senhor, o Senhor falou que isso ia acontecer, agora está acontecendo isso. O Senhor falou que eu ia ter uma grande vitória, o Senhor está tendo luta. O Senhor falou que eu ia ser um grande empresário dessa área, o Senhor falou que eu ia ser pastor, o Senhor falou que ia ser sei lá o quê. E só vem luta, meu irmão. Adora. Abre os seus lábios e fala: grande é o Senhor, grande é a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Sabe por quê? Perdemos a batalha antes mesmo de começar? Porque não fazemos nada disso. Primeira coisa que o Josafá fez foi orar e jejuar. A oração tem que ser o primeiro recurso, não a última opção. Muitas vezes colocamos a oração como último recurso. Já fizemos tudo, aí nós falamos assim: olha, eu já fiz tudo, agora só me resta orar. É o teu primeiro recurso, é a tua primeira força, a tua primeira estratégia, o teu primeiro princípio. Ore, ore, ore. Nós, enquanto indivíduos, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, precisamos orar mais, porque é a revelação que nos leva à salvação, é a revelação que nos leva à vitória. Mas para ter isso, a gente precisa se colocar diante dele. A gente precisa contemplar a sua santidade. Eles louvavam pelo esplendor da sua santidade. Diz que quando eles cantaram, os inimigos foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruir os aniquilar. Eles ficaram tão confusos que eles atacaram uns aos outros. Um derrubou o outro. Sabe o que é isso? É quando você está vivendo aquela situação e aí você pensa: agora já era. Não, você começa a orar: Senhor, muda essa realidade, muda essa sorte. Deus, o Senhor vai à minha frente, desbarata os caminhos. A palavra de Deus diz que por um caminho ele virá, por 7 caminhos fugirá. Isso não sou eu, é a palavra de Deus. Nós precisamos confiar nessa palavra, assim como Josafá confiou, porque o Senhor é a nossa força e Ele é o nosso juiz. É isso que essa história nos ensina. Mas sabe qual a principal coisa dessa história? Nós precisamos permanecer. Diga comigo: permanecer. Firmes.
foi isso que Josafá fez. Em todos os momentos, era hora, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Entenda uma coisa, não é proibido cair, a gente vai cair, mas a gente precisa se levantar. Nós precisamos nos reerguer e falar: Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é meu juiz, o Senhor é que vai vencer as nossas batalhas. Quero finalizar, esse texto é muito grande, mas a gente precisa ler isso aqui. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Preste atenção nisso. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento de roupa, também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Não me entenda errado, o princípio aqui não é vai saquear o cadáver do seu inimigo, não é isso. O princípio é: existe recompensa, existe recompensa. Depois da luta vem a vitória e depois vem a recompensa. Mas está demorando a chegar essa recompensa, hein? Rapaz, mas o negócio está apertado. Adora mais, permaneça. Ninguém disse que seria fácil. Por isso que eu estava brincando no início. Se está fácil demais, tem 2 questões. Talvez a sua guerra é outra e você não percebeu, ou talvez você não está em guerra, porque você não está servindo no exército correto. Sabe por quê? Porque se você se colocar ao lado de Jesus, nesse mundo tereis aflições. Diz uma pessoa, está me perguntando: pastor, é assim mesmo? A gente aceita Jesus e depois vai... É assim. Mas depois melhora. Só que você sabe para você, às vezes antes de melhorar, vai piorar um pouquinho. Porque é para ver se nós permanecemos firmes e fiéis. Em quem você confia? A quem você adora? Tem pessoas que adoram a dificuldade, mas não adoram aquele que pode tirar da dificuldade. O texto diz que eles passaram 3 dias recolhendo as recompensas, e era mais do que eles podiam carregar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Ao final da sua batalha, você vai recolher mais do que você pode carregar. Ninguém diz amém, não? Aleluia, glória a Deus. Agora sim, achei que não tinha ninguém aqui. Sabe por que isso? Sabe por que esse princípio? Deus pensa em tudo para você dividir com seus irmãos. Porque às vezes a gente quer ter uma batalha silenciosa e egoísta, mas Deus quer que a gente compartilhe a vitória para a gente dividir. Por isso que Ele te dá mais do que você pode carregar, para você compartilhar com quem precisa. Finalizando esse texto, no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca. Beraca significa bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca, ou seja, Vale da Bênção, que Deus os abençoou ali. E depois, preste atenção nisso, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Sabe o que precisa acontecer aqui? E a gente às vezes faz inverso, e eu quero finalizar dessa forma. Às vezes a gente vem para cá, quer ter a vitória aqui para louvar lá fora. Não, o Senhor quer nos conduzir à vitória, o Senhor quer nos conduzir a essas batalhas que vamos vencer, e vamos vencer lá para entrar no templo e todos juntos adorarmos ao Senhor pelas vitórias que conquistamos lá fora. Por isso que às vezes o pessoal fala: pai, meu culto não está avivado, meu culto não está aquele fogo, que a gente está esperando algo para depois ir lá fazer. É o contrário. Chega aqui, comece a celebrar aquilo que Ele já fez, comece a adorar Ele por aquilo que Ele já fez, comece a orar em línguas, comece a bater palmas, falar: Senhor, é bom demais. Mas venha adorar o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos cantar, mas vamos adorar, porque adoração não é só música. Tem adoração na música, mas tem adoração sem música. Diz que o temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá
manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Esse é o objetivo de Deus. Ele quer te conduzir à paz. Paz. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, se você pode. Existe paz em meio à guerra. Existe uma paz que excede todo entendimento. Existe uma paz que está à nossa disposição, mas ela precisa ser conquistada. Como que eu vou conquistar? Lutando do jeito certo, entendendo qual é a direção de Deus para você, mas você precisa consultá-lo, você precisa ir para a sua presença, você precisa estar diante dele, você precisa promulgar um jejum, você precisa louvar e adorar o nome dele. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Pai, nós estamos aqui. Se você pode, levante uma das suas mãos, somente se você pode. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Oh, nossas mãos levantadas, Senhor, estão dizendo: olha, Senhor, nós não sabemos, nós não temos forças, mas o Senhor é o Deus da nossa força. Nós estamos de mãos voltadas para Ti, pedindo: Senhor, vem sobre nós, transforma a nossa luta no vale da bênção, nos leva para esse lugar de paz que excede todo entendimento, e que nós possamos experimentar a totalidade da Tua presença, que nós possamos declarar, Senhor, grande é a Tua misericórdia, grande é a Tua bondade, o Teu amor dura para sempre. Possamos experimentar mais do Seu amor, mas que possamos colocar esses princípios em prática na nossa vida, buscar ao Senhor, ter um tempo com o Senhor, jejuar se for necessário, mas louvar e adorar ao Senhor em todo o tempo, na alegria ou na dificuldade, porque aí poderemos declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou: eu sei o que é viver na abundância, na bonança, sei o que é viver na dificuldade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém, amém.